Então, oficialmente, bom dia a todos. Mais uma vez, né, com o nosso programa de webinars, de uma maneira da gente compartilhar aqui informações através do Webex, né, de ferramentas online. Né. Eu acho que esse é o primeiro evento do ano, né, com o tema AMP 915/19 e o potencial para o mercado de Facility Management na gestão pública. Nós temos convidados aqui o Cristiano Hackertz e a Lara Breiner, ambos são do Ministério do Planejamento, né, do governo federal. Uh, Bom dia. Só fazendo aqui as primeiras agradecimentos aos nossos patrocinadores, né? A Abrafac é uma associação, a Associação Brasileira de Facility Management, sem fins lucrativos e obviamente dependemos aí do suporte, apoio dos nossos patrocinadores, né? Em especial aos diamantes, a Thier, Conrad, Brasanitas, Hanel, Localiza, aos nossos ouro, a 99, a KMX, Beer and Coffee, a GAG, Eats Informóveis, Sodexo, TB Facilities, Grupo Verzani Sandrini, e aos nossos prata, John Richard, RL Higiene, Solar, Atlas Schindler, CINT, FS Educa, Gera Center e JLL Tetris. Então, agradecendo aos nossos patrocinadores. Um pouquinho do que é o nosso programa aqui virtual, né? Tornar clara, primeiro, a visão da Abrafac, tornar clara a estratégica atividade facilities no mercado financeiro, promover, então, a capacitação e reconhecimento do profissional de facilities, e a Abrafac atuando como protagonista e catalisador, né, frente aos mercados, governos e sociedade. E o FM Tactics, né, esse programa webinar, é uma série de programas virtuais, né, onde a gente consegue buscar, né, procura buscar temas, né, relevantes ao mercado de facilities para compartilhar com toda a nossa comunidade, né, aos interessados dentro do mundo de facilities ou que fazem, né, parte dele. 5 minutos para essa primeira, né, 5 primeiros minutos para essa introdução, a conexão aí dos nossos participantes, nossos convidados. 35 minutos, então, para a discussão. Um pouquinho o Cristiano vai, né, colocar um pouquinho fazer uma introdução aí, e a apresentação será feita pela Lara. Já estou com a informação aqui, Lara, já vou subir você aqui, só um segundinho. Lara já colocar como apresentadora também. Lara, bom dia. Tirando do mudo. Bom dia, Lara. Obrigado novamente. E o Cristiano também. Só rapidamente já passo a palavra para vocês. Bom, enfim, 15 minutos de perguntas e respostas, né? Nós fazemos as perguntas e respostas através do link, do ícone perguntas e respostas ou bate-papo. Então, conforme vai passando, né? Quem que já quiser ir colocando as perguntas, já podem fazendo. As respostas serão eu faço a mediação, eu passo as perguntas para o Cristiano ou para a Lara, e aí eles respondem. Aquelas perguntas que porventura passou o tempo e não derem para ser respondidas aqui pelo Webex, eu coleto essas informações, envio para eles, e assim que a gente tiver a resposta, a gente compartilha com vocês. E só uns 5 minutos finais, de considerações finais, enfim. Só repassando rapidamente aqui as regras, todos os convidados ficam em mudo, somente os apresentadores, para que a gente evite, né? Hoje eu tô com meu vizinho está com obra aqui, então tem um barulho de fundo aqui, então para evitar que tenhamos todas as interferências aí, né, a gente coloca todos os convidados em mudo automaticamente. Essa sessão já está sendo gravada. Caso queira fazer uma pergunta, né, então pelo ícone PIR, perguntas e respostas, ou no bate-papo. E novamente, quem não for respondido será respondido offline. Bom, sem muitas delongas, né, agradecendo então a participação aqui do Cristiano e da Lara, né, que são do Ministério do Planejamento. Muito obrigado, né, de antecipação aqui aos dois e ao Ricardo Crepaldi, nosso diretor, aí, por mediar, por conseguir unir aqui as pontas. E sem muita delonga, passando aqui a apresentação. Cristiano, fique à vontade.
Se caso você queira, eu estou passando a apresentação para a Lara, mas caso você queira, me Ok, avise que eu passo para você também, ok? perfeito. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Crepaldi. Lara, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem ao vivo e também aos que vão assistir a gravação depois. Obrigado, Abrafac, por essa oportunidade da gente estar conversando aqui, ainda que virtualmente, sobre esse tema tão importante de facilities à luz da MP 915, né? Eu vou deixar para a Laura fazer uma apresentação em que ela vai explicar esse projeto que nós temos trabalhado aqui na nossa central de compras, que foi criada em 2014, no âmbito do antigo Ministério do Planejamento, né? Nosso e-mail ainda é @planejamento, mas hoje fomos juntados com outros ministérios no atual Ministério da Economia. Mas desde que criamos a central de compras lá em 2014, que hoje é dirigida pela Lara, a ideia era cumprir dois objetivos, né? Primeiro, centralizar compras no âmbito do governo federal. Só no Poder Executivo Federal nós realizamos hoje 103 mil processos de contratação por ano, movimentando recursos de 48 bilhões de reais. Então, a gente vê uma oportunidade de ganho de escala quando nós adensamos aí a demanda do governo, né? E nisso a gente tem trabalhado desde então, sempre numa lógica de Pareto, né? Pegando os itens que representam grandes volumes de recurso, mas temos um segundo objetivo também que a Central vem desempenhando muito bem, que é inovar nos modelos de contratação, né? Não simplesmente juntar a demanda, mas repensar a forma como essa demanda ela é construída, né? E é assim que a gente vem desenvolvendo soluções como o TaxiGov, como o almoxarifado virtual, que operam hoje numa lógica de centro de serviços compartilhados, né, em que a gente não só junta a demanda, mas a gente desonera os órgãos da gestão de um monte de contratos que até então eram feitos de forma fragmentada. E é nessa mesma que a gente tem trabalhado o projeto de Facilities Management, né, porque a gente sabe que cada prédio público hoje administra uma gama enorme de contratos de manutenção e de serviços associados ao funcionamento dos órgãos públicos, né? Então, isso representa não apenas uma perda de escala nas contratações, mas representa uma dispersão de esforços de gestão que acaba demandando muito homem-hora do servidor público, tanto para elaborar o processo de contratação, realizar a licitação e depois gerir o contrato. Então, a lógica aqui é possa adensar num único contrato o gestão e manutenção predial, e isso vai não só trazer economicidade na contratação, mas também ganho de produtividade na gestão. Foi por isso que a gente fez a medida provisória 915, que está em vigor, né, como uma medida provisória, ela publicada, ela já tem vigência imediata, mas precisamos que o aprove para que ela se torne perene, e aí a Abrafac tem sido uma parceira nesse processo nosso de diálogo com o parlamento, e ainda mais agora, nesse cenário tão delicado que a gente está. Semana passada, pela primeira vez, o Senado fez uma votação à distância, né? Eu acho que o próprio parlamento está se adaptando a esse novo modelo de atuação, mas precisamos redobrar os nossos esforços conjuntos para que essa MP não perca sua validade, ela seja aprovada tempestivamente na Câmara e no Senado, para que a gente possa deslanchar esse novo modelo. Nós já temos alguns projetos concretos de contratação que a gente vai levar a cabo ainda esse ano, à luz dessa experiência, para daí começar a pilotar isso dentro da administração pública e dando certo e disseminando esse modelo. Mas agradeço mais uma vez a todos, coloco a nossa Secretaria de Gestão, onde está a Secretaria de Compras, à disposição para a gente continuar nesse diálogo para além desse webinar, e passo a palavra para a Lara conduzir a apresentação. Obrigado. Lara, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Você
Você vai apresentar, você vai compartilhar alguma apresentação? Posso enviar depois? A gente não está te ouvindo, Lara. Você está no mudo? Nossa, a gente vê você falando, mas a gente não está te ouvindo. Eu não estou no mundo. Agora eu vi. Viu? Agora sim. Então tá. Se você, para compartilhar, se você quiser, na tela tem umas bolinhas que são das conexões. Tem uma bolinha que tem uma setinha para cima. Essa bolinha é a bolinha. Isso, essa aí. Está carregando. Está carregando. Pronto, apareceu. Mas se quiser só colocar em formato apresentação, ele já ocupa a tela toda para gente. Perfeito. Pode seguir adiante. Obrigado, Lara. Bom dia novamente. Bom dia para todos. Agradeço, né? O Cristiano já fez aqui a apresentação. Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês. É sempre importante a gente fazer uma conscientização, não só de quem está trabalhando direto no projeto, mas de pessoas que às vezes nem sabem que a medida provisória está em vigor. A gente vai fazer para vocês uma apresentação que fala sobre a previsão legal e exatamente o que ela traz, né? Antes de começar efetivamente na apresentação, eu queria fazer um contexto sobre a medida, né? O porquê que a gente chegou aqui, por que a gente fez uma proposta de alterar a forma como a gente mantinha a nossa contratação. No Executivo Federal, a gente tem mais de 20 bilhões por ano que a gente gasta em operação e manutenção das nossas repartições públicas. Só no Distrito Federal, a gente gasta em torno de 350 milhões de reais ano. A gente tem uma média de 37 mil pessoas dentro da esplanada, trabalhando dentro da esplanada, entre servidores e colaboradores. E desses 37 mil, 25 mil, ou seja, a maior parte, ele encontra em área alugada para administração. Então, nesse contexto, a gente começa a pensar numa nova forma de ocupar a esplanada. Qual o problema que a gente se depara? A esplanada, né, Brasília, foi inaugurada em 1960. Desde lá, a gente nunca passou por grandes reformas dentro desses prédios. Alguns prédios precisam para que eles possam ser operáveis pela administração pública, para que possa efetivamente ocupar e trabalhar dentro dela de forma adequada. Então, dentro da exposição de motivos, né, a gente tem uma manifestação que é muito importante e mostra que para nós foi o grande fator catalisador, né? A gente precisa de ações de melhoria de gestão patrimonial, promoção de ajuste necessário para a gente ter grande eficiência. Lara, desculpa interromper. Não, é que a sua voz ela está oscilando um pouquinho. Eu não sei se é a proximidade do seu microfone ou do computador. Se for possível. Se melhora. Totalmente. Obrigado. Acho que o fone de ouvido que estava ocultando um pouco a sua voz. Obrigado. Então, a proposta, né, para nós, ela é uma medida relevante, né? Ela é relevante e urgente para que a gente consiga implantar ações que façam uma melhoria na nossa gestão patrimonial e que a gente consiga, com isso, fazer os ajustes que são necessários para a gente efetivamente ganhar eficiência na gestão do patrimônio como um todo. Não só da questão da ocupação, mas na questão também do gasto público. A gente precisa chegar num equilíbrio entre essas duas pontas, né? Entre esses dois vetores na nossa utilização de recurso público. E aí vem a medida provisória, e no caput do artigo 5º, que para nós é o mais importante,
né, para nós que eu falo SEGES, Diretoria de Central de Compras, a administração poderá celebrar contrato de gestão para ocupação de imóveis públicos. Talvez o termo não tenha sido o melhor termo, mas foi o que foi enviado na medida, e fala o que é esse contrato de gestão? É uma prestação em um único contrato de serviços de gerenciamento e manutenção do imóvel, com fornecimento de equipamentos, materiais e outros serviços necessários ao uso do imóvel pela administração, seja esse contrato por escopo ou um contrato continuado. E aí, o que acontece? A ideia é que a gente faça uma unificação nos nossos contratos de facilities, uma unificação nos contratos de prestação de serviço. Então, ao invés de nós termos 8 contratos, 10 contratos por prédio da esplanada, nós teríamos um único contrato para cada prédio ou um único contrato para atender a esplanada inteira. Então, a gente centralizaria essa contratação para que a gente conseguisse fazer uma execução melhor e a utilização melhor dos recursos. Só como eu falei no início, existem prédios que precisam, né, de uma reforma, talvez não uma reforma, existem prédios com necessidade grande de reforma, que não vem o caso nesse momento, mas até para que vocês consigam executar melhor o contrato de serviço, faz-se necessário que seja feita uma retrofitagem. Vou dar um exemplo. Para que eu preciso de uma pessoa parada 100% do tempo na porta do banheiro para saber se aquele banheiro precisa ou não ser limpo? Então, se você faz uma retrofitagem nesse prédio, de forma a colocar uma espécie de sensor para que vocês recebam a notificação de que aquele banheiro foi usado, e isso dispara uma notificação para o gestor do contrato, né, para o supervisor do contrato, para que ele possa disponibilizar uma pessoa para ir lá e fazer a limpeza só efetivamente quando ele estiver sujo. Não são exemplos, tá? Mas a ideia é essa. A ideia é que a gente tenha um contrato de gestão onde quem tem o contrato de execução de serviço também faça essa gestão de ocupação do prédio. Essa gestão de ocupação ela poderia ser proposta com a melhor utilização dos espaços, uma proposta diferenciada para utilização dos espaços de trabalho pelos próprios servidores e colaboradores, ou seja, de forma que a gente consiga ter um ganho na eficiência tanto da execução do serviço contratado como do serviço prestado pela própria administração. A gente não tem dúvida de que quem já trabalha no mercado privado com isso tem uma expertise muito maior do que a gente dentro da administração hoje, né? Então, nada melhor do que a gente trazer pessoas de fora para que essas pessoas tragam propostas para a gente. E aí, com base nesse conceito, né, o parágrafo 2º do artigo 5º, ele diz, olha, o contrato de gestão por ocupação dos imóveis públicos poderá incluir a realização de obras para adequação do imóvel, incluída a elaboração de projeto básico executivo. Com isso, se eu vou pedir para que vocês façam uma retrofitagem ou uma obra em uma determinada área nossa, não é justo que a gente vire para vocês e fale, olha, você vai arcar com o custo e pronto, né? Em 1 ano, seu contrato está rescindido. Ou isso ficaria extremamente caro para a administração, ou ele não seria atrativo para vocês. Então, considerando isso, o inciso 2º diz, olha, quando eu tiver esse tipo de modelagem, eu não fico preso naquele contrato padrão da 8666, que eu chego no máximo a 5 anos, consideradas suas prorrogações. Eu posso levar esse contrato de gestão para um prazo de até 20 anos. Lara, todo contrato vai durar 20 anos? Não, vai ser analisado caso a caso, conforme o investimento que for feito dentro de cada contrato. É óbvio que a gente não quer começar com prédios, por exemplo, que precisem de reformas grandes, reformas estruturais. É óbvio que não, mas a gente tem a possibilidade de contratos de até 20 anos, justamente para poder diluir esse investimento que foi feito, tá? Na hipótese desse parágrafo 2º, né, as obras e bens disponibilizados serão de propriedade do contratante. Isso para evitar que no futuro fale assim, olha, eu fiz essa obra, então eu, contratado, vou levar aquilo que eu trouxe para você embora comigo. Não. Então, todas as obras e bens que forem disponibilizados, eles serão de propriedade da administração. E o ato do Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nesse artigo, ou seja, poderá não significa necessariamente que será. O artigo ele já pode ser executado a partir de agora. A MP ela já está em vigor, como bem disse o Cristiano, e a gente já pode fazer contratações nesse sentido.
Então, a nossa ideia, num primeiro momento, para a implantação dessa nova forma de contratar, não é a realização de obras de grande vulto, né? Óbvio que não, mas adequar o espaço para que a gente consiga fazer uma melhor ocupação dele e melhorar a prestação do serviço, tá? Se, por exemplo, não tiver obra, Lara, eu não fiz obra nenhuma. Cheguei lá, olhei o seu prédio, falei, ó, seu prédio está apto, eu não preciso fazer nenhum tipo de adequação. Muito provavelmente esse contrato vai ficar no prazo máximo dos 5 anos, normal, já que não houve a implantação dessa modelagem de inclusão de obras. Eu sempre falo, né? Os problemas eles despertam na gente capacidades que, em circunstâncias favoráveis, eles teriam ficado adormecidas. A gente, às vezes, nem sabe da necessidade. Quando a gente olha para a administração, nós somos um grande elefante em cima de uma bola. A administração tem um tamanho gigante, a gente opera 20 bilhões e a gente não consegue fazer uma gestão tão eficiente quanto a gente gostaria. Então, a gente precisa se juntar com o mercado privado nesse momento, não só para trazer a expertise de vocês, mas para até mesmo aprender qual é a melhor modelagem para isso. Aqui eu trouxe para vocês como é que funciona hoje, né? Hoje nós fazemos uma média de 1.500 pregões com 800 UASGs por ano, aproximadamente 8.000 contratos. A gente tem aproximadamente 1.400 UASGs e a gente roda 8,5 bi por ano em contratos de terceirização, tá? Nessa gestão de ocupação. Nós temos 6 grandes objetos que geram as nossas contratações, né? 5, na verdade: apoio, vigilância, limpeza, manutenção predial e motoristas. Isso gera para a gente um gasto de 8,5 bi por ano e a gente não alcança cachorro. Esse é o problema do teletrabalho. E a gente não chega na eficiência que a gente gostaria, né? A gente gostaria de ter uma eficiência melhor nessa execução de serviços, tá? Então, por exemplo, a gente poderia juntar os serviços de manutenção predial com os serviços de limpeza, o serviço de apoio, a gente poderia juntar o serviço de apoio com o serviço de vigilância, ou seja, de que forma a gente consegue unificar esses contratos para dar uma eficiência melhor para a nossa contratação. Aqui eu abri para vocês as categorias que a gente tem a maior quantidade de contratação, né? Vigilante, faxineiro, recepcionista. Nota que eu já botei colorido, que assim, na minha visão, e eu estou fora do mercado, eu sei disso, e vocês conseguiriam, de repente, fazer uma proposta diferenciada para a gente, mas, por exemplo, vigilante, vigias e porteiros, para mim, poderiam fazer parte de um contrato só. Recepcionista, assistente, auxiliar de escritório, secretariado, poderiam estar num único contrato, né? Motorista, copeiro, garçom, bombeiro civil. Então, são situações que a gente já de cara olha e fala assim: isso eu consigo unificar sem nenhum problema. Isso eu consigo fazer uma unificação para fazer uma gestão melhor desse contrato. Isso a empresa, se ela tivesse esses contratos juntos, ela poderia fazer para mim um ganho de escala na contratação, já que eu unificaria e com isso vocês teriam diminuição no seu custo operacional, porque você tem uma quantidade maior de serviços contratados. A gente quer sair da modelagem de contrato de posto, a gente quer ir para a modelagem de escopo, a gente quer ir para a modelagem de serviços, né? Eu até estava já conversando com a Abrafac sobre isso. A Abrafac fez uma grande contribuição para a gente, foi alocada ao projeto. De que forma eu consigo precificar essa contratação sem considerar a quantidade de pessoas que estão atendendo na recepção, mas o serviço de recepção? Ou seja, de que forma eu posso descolar dessa contratação por postos e partir para uma contratação por escopo? Eu olho para a esplanada, né, e eu gosto muito dessa foto, que é você deixar de olhar a esplanada como sendo uma única sala no bloco C, onde eu trabalho, lá na ponta, pertinho, lá da catedral. Mas olhar a esplanada de cima, olhar a esplanada como um todo, olhar a esplanada com a grandiosidade que ela tem, olhar a esplanada como sendo algo que você consegue trazer um contrato para mim, para atender o nosso grande universo. Uma contratação de forma que você traga para a gente uma eficiência na prestação de serviço, que você faça uma melhor gestão na mão de obra que você aloca no seu contrato, que você coloca a disponibilização na disponibilização para a administração pública. De que forma você consegue visualizar Brasília de cima e ver de que forma eu consigo compartilhar os insumos, sejam eles materiais ou humanos,
para a melhor prestação de serviço para a administração pública? De que forma eu, que integro hoje o mercado, consigo colaborar com a administração e ofertar para a administração uma melhor contratação? Uma contratação onde a administração tenha o tratamento que ela merece pelo seu ganho de escala e de que forma eu posso auxiliar a administração na melhor execução da sua atividade fim. De que forma eu posso colocar os servidores que são alocados, que são contratados pela administração para fazer uma gestão de contrato e não mais uma gestão de pessoas. De que forma eu posso colaborar com a administração para que o contrato dela deixe de ser uma gestão de postos e passe a ser uma gestão de escopo. De que forma eu posso sair desse 8,5 bi ou manter esse 8,5 bi, mas de uma forma mais aproveitada? De que forma eu posso usar o recurso que eu já tenho para melhorar as condições físicas, as instalações desses prédios, para que a administração se preocupe com o seu fim? Hoje a gente vive a questão da pandemia, né, do coronavírus. Se eu tivesse uma gestão por escopo, por exemplo, eu não precisaria me preocupar com o que fazer com esses terceirizados, já que isso estaria a cargo de uma gestão por escopo. Ficaria a cargo da empresa cuidar dos seus funcionários e a administração teria os seus servidores liberados para fazer a sua atividade fim, que é cuidar efetivamente do fim a que ela se propõe, cuidar do bem-estar da sociedade. Ao invés de a gente ficar se preocupando com uma gestão que poderia perfeitamente ser colocada de forma descentralizada, né, nos contratos de terceirização. Terceirização de serviço, não terceirização de pessoas. A central de compras, então, ela traz esse desafio, né, de como melhor utilizar o espaço físico. Existem alguns trabalhos que estão sendo feitos em conjunto com a SPU para que a gente mapeie, né, o espaço e, obviamente, de que forma a gente pode melhor alocar os servidores para que a gente diminua a quantidade de contratos de locação de imóveis. Atualmente, por prédio, que é o que eu quero, o desafio da central de mudar, o que eu quero propor para vocês de mudança. Hoje, por prédio, eu tenho em média 18 contratos. Eu falei lá atrás, eu tenho 5 grandes atividades, mas eu tenho hoje 18 contratos por prédio. 18 contratos por prédio, você imagina que eu tenho servidores que, para cada contrato desse, eu tenho que ter no mínimo 3 servidores envolvidos, no mínimo 3. Né? Então, por prédio, é muito contrato, é fragmentada demais a nossa contratação. Para mim, quais são as grandes vantagens de trazer um contrato integrado? Eu trago aumento na eficácia dos processos. Processo mesmo, processo administrativo. Ao invés de ter 18 contratos para gerenciar, eu passo a ter um contrato só, ou poucos. Foco na minha atividade principal. Eu pego esse servidor, 3 servidores para cada um dos 18 contratos, e eu consigo deslocar esse servidor e alocar esse servidor para fazer sua atividade fim. Eu consigo fazer otimização de recursos, eu consigo fazer compartilhamento, por exemplo, de recursos entre blocos no Esplanada. Eu consigo, dentro dessa modelagem da MP 915, fazer retrofitagem. Eu posso colocar custo de infraestrutura, né, onde antes isso era fixo, eu jogo para variável. Onde antes era despesa de investimento, eu jogo como uma despesa de custeio. Eu consigo aumentar a vida útil das instalações com isso, porque se eu tenho um prédio bem cuidado, isso vale para a nossa casa. Se você faz obras de manutenção, se você cuida do seu imóvel, consequentemente, você tem um imóvel por muito mais tempo, você aumenta a vida útil desse imóvel. Eu posso colocar dentro de um único contrato soluções diversas, ou seja, ao invés de eu ter 18 contratos, eu posso ter um contrato só, e dentro desse único contrato eu consigo fazer mais de uma solução. Eu consigo aumentar o conforto e a satisfação do usuário, porque se eu coloco na sua mão, né, mercado privado, a gestão da ocupação, eu entendo que você vai buscar uma gestão e um contrato de prestação de serviço que vai melhorar a experiência do usuário, né, seja ele servidor ou colaborador, ou até mesmo uma pessoa de fora que venha a ser atendida dentro do prédio do Esplanada, que ela se sinta melhor,
que ela tenha um conforto de iluminação, conforto de espaço físico utilizado, conforto de que a pessoa chegou e o espaço estava limpo, ela tem uma diminuição de barulho, ela tem uma diminuição de odores desagradáveis, né? Ou seja, eu consigo melhorar a experiência das pessoas dentro do prédio da administração. E eu tenho embasamento técnico para gestão operacional. Por quê? Porque a empresa que vai ser contratada é uma empresa que tem expertise no assunto, né? Não dá para dizer que nós, na administração, temos essa expertise. A gente precisa entender que a nossa atividade fim é outra. A gente precisa entender que a nossa expertise é em gerenciar esses contratos e não em operacionalizar o contrato. Por que não deixar na mão do particular aquilo que lhe compete, aquilo que lhe é próprio? Né? Então, vocês são empresas especializadas em facilities, vocês são empresas especializadas em serviços compartilhados. Então, por que não deixar com vocês essa gestão operacional? Obviamente que isso vai ser feito uma conversa prévia, né? Uma apresentação dessa gestão operacional, dessa proposta operacional para nós, claro, sem sombra de dúvida, mas que esse embasamento técnico, que essa proposta venha por vocês. E outras, né? Outras, mas essas para mim são as 8 principais vantagens da implantação da MP 915. Eu gosto dessa foto porque a gente para de olhar o passado, né? Não adianta a gente ficar aqui falando, nossa, a Brasília foi inaugurada em 1960 e a gente não teve obras de manutenção. Não adianta olhar e falar assim, eu tenho 18 contratos para gerir por prédio, preciso alocar recursos físicos e financeiros disso, recursos humanos disso. Não, eu gosto de olhar para frente. Vamos olhar para frente. Qual é a minha solução? Qual é a minha saída? Qual a melhor utilização do espaço público? Qual a melhor utilização dos serviços que a administração paga e não paga pouco? 8 bilhões e meio por ano não é um mercado pequeno. Se eu estivesse no lugar de vocês, obviamente, eu adoraria buscar essa contratação. Eu adoraria brigar por ter 8 bilhões e meio sendo inserido dentro do meu orçamento, do meu faturamento anual. Mas de que forma eu posso, do outro lado, ofertar o melhor serviço? O que eu posso melhorar para a administração? O que eu posso fazer pela administração para que ela seja melhor? Não esquecendo que quando a gente fala no melhor para a administração, a gente está falando melhor para nós mesmos. Se a administração ela tem um serviço melhor prestado, consequentemente, ela melhora a qualidade de vida de toda a população essa da qual a gente faz parte. Então, é um esforço conjunto, um esforço do público com o privado, de buscar, em primeiro momento, a aprovação da medida provisória. A gente precisa que a medida provisória seja aprovada para que o mercado de facilities possa ingressar com segurança jurídica dentro da administração pública, para que a administração possa desempenhar o seu papel fim, a sua finalidade, que é o melhor para a sociedade. É isso, eu espero ter colaborado de alguma forma e fico aberta para perguntas. Sem dúvidas, Lara, realmente, como eu sou um novato, né? Tenho 13 anos no mundo de facilities. Eu falo novato porque tem pessoas aqui que já nasceram no mundo de facilities, apesar do facilities no Brasil não ter a sua consolidação, né, ou a maturidade como já tem em outros mercados, né, mas em outras regiões do planeta, né, mas a gente, uma vez eu tive a oportunidade de receber na empresa que trabalho uma visita de uma autarquia que ficava no Rio, e aqui eu fico em São Paulo, e eu fiquei surpreso pela disposição, né, dessa autarquia estar buscando, né, soluções. Isso aconteceu há uns 5 anos atrás. E fico feliz, né, saber que realmente na parte pública nós também estamos caminhando para isso, né. Bom, temos já algumas perguntas, né, pessoal, né, a gente faz aqui um tempinho às vezes para dar tempo para vocês colocarem as perguntas, mas nós já temos algumas. A primeira é do Cristiano, Eduardo. Opa, sim. Cristiano, acho que podia. Lara, eu acho que se você poderia falar, antes das perguntas,
somente colocar a questão do exemplo, né? Ou qual os contratos iniciais piloto que os facilities poderiam já colaborar neste piloto e quais são, né? Acho que é importante para essa plateia. Nós temos aí mais de 30 pessoas online, né? E outros que vão assistir depois, né? No momento adequado, o webinar. Então, quais contratos já estão dentro do mercado ou já dentro de uma forma pública e o pessoal já poderia ajudar de alguma maneira ou até ajudar dentro das empresas deles ou dentro das consultorias. Desculpa, Cristiano, mas é só porque isso é importante para o mercado entender, deixar claro. O Cristiano, ele falou que tem os pilotos, né? Mas era bom a Lara colocar quais são os pilotos para o pessoal entender e poder tentar fazer uma colaboração. Sem Ok. dúvida. Obrigado, Ricardo. Bom, o primeiro que a gente está lançando já nessa nova modelagem, uma modelagem de contratação por escopo e não mais uma contratação por postos, a gente vem com o primeiro contrato, que é o contrato de limpeza predial. A gente já sai dessa lógica de contratar pessoas e passa a contratar serviço. No segundo momento, o primeiro contrato de facilities que a gente quer fazer, a gente vai implantar uma modelagem levando em consideração até o estudo que vocês apresentaram para a gente. A ideia é a gente fazer uma unificação de contratos, especialmente na área administrativa. A gente quer pegar imóveis que já tenham uma estrutura razoavelmente bem uma estrutura física, né? Bem conservada, para que a gente utilize a menor retrofitagem no momento, tá? Os prédios que serão utilizados, acho que o Cristiano pode falar melhor do que eu, porque é uma decisão do secretariado e não minha, mas a gente está com o primeiro contrato de facilities, ele deve sair no meio do ano, tá? A gente está esperando a aprovação da medida provisória, mas os estudos já estão bem avançados para que a gente faça essa primeira contratação no meio do ano. A ideia é fazer a unificação e um contrato que com certeza vai entrar dentro dessa unificação é o contrato de limpeza. E a gente está vendo quais são os outros contratos que a gente conseguiria juntar dentro desse mesmo tipo de serviço para que a gente consiga implantar o primeiro serviço de facility nesse ano ainda. Lara, eu queria deixar a Abrafac é, a, a par para ajudar o governo federal, vocês já sabem que a gente já está fazendo tudo que a gente pode, mas quando vocês tiver esses contratos ou esse ponto, a gente disponibiliza isso para não só nossos associados, mas toda a nossa rede, o pessoal fazer a consulta desse material e porventura, repassar para empresas e fazer com que o mercado se posicione nessas chamadas que você vai fazer. Então, assim que você tiver isso, a gente vai fazer esse repasse para poder ajudar o governo federal, tá ok? Só fazer uma colocação em relação a isso. Assim que a gente tiver terminado a modelagem, a gente faz o que a gente chama de TR preliminar, né, que é o primeiro termo de referência, a primeira versão do termo de referência, e a gente disponibiliza isso para consulta pública. Se porventura a gente tiver melhorado a nossa situação de saúde, né, vamos botar assim, a ideia da gente é fazer uma audiência pública para fazer a apresentação. Caso não seja possível, a consulta pública com certeza será feita. A gente vai disponibilizar isso tanto no site do Compass Governamentais, como no site do Ministério da Economia. E assim que estiver pronto, que essa consulta pública for ao ar, né? Óbvio que a Abrafac será uma das primeiras a receber, se não a primeira a receber esse material. E, sem sombra de dúvida, eu conto com o apoio da rede de vocês para que a gente consiga fazer essa divulgação e consiga ter contribuições, né? Em cima do material que foi desenvolvido por nós. Ok, para não deixar o pessoal curioso aí, né, completando a fala da Lara, a nossa ideia é fazer dois pilotos, em um prédio da Esplanada dos Ministérios. Como a Lara falou, a gente está procurando um prédio que tenha um bom estado de conservação, porque a ideia não é fazer grandes reformas nesse primeiro contrato.
Então, o candidato por hora é o bloco B de bola ali da Esplanada, que abriga o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria Especial de Cultura. E o outro provavelmente vai ser feito no campus da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, que fica no final da Asa Sul. Ok. Bom, Crepaldi, algo mais? Algo mais aí, né? Não, não, no momento eu acho que isso era importante para o pessoal entender o contexto e a abrangência, e onde já pode começar a ajudar, onde pode já começar a se preparar. É só isso, Cris, pode correr as perguntas. Legal. Bom, Lara, temos algumas perguntas. Do Eduardo Chaves, não seria melhor para a administração pública contratar a obra por demanda a partir de um escopo levantado pela empresa de facilities, né? Mas permitindo que outras empresas participem da licitação dessa obra? Outras, outras empresas, eu estou entendendo outras empresas além de facilities, né? A ideia é a contratação integrada, tá? A gente está buscando uma contratação integrada por algumas razões. A principal razão é uma razão orçamentária. Para nós, falando em matéria orçamentária, a gente consegue muito mais gerenciar, né, uma despesa de custeio do que uma despesa de investimento. Tá? E a contratação, se ela vem integrada em um contrato de facilities, aonde eu já teria, onde eu colocaria para o particular essa possibilidade, eu junto dois esforços, né? Eu junto a iniciativa privada que teria o recurso, né, que eu não tenho, porque eu não tenho esse recurso de investimento hoje. A situação econômica do país não é uma situação que me permita hoje fazer um grande investimento na estrutura dos nossos prédios. Até por isso, a gente tem uma alta carga de contratos de locação. E se eu coloco isso de forma integrada, eu colocando fazendo essa parceria com a parte de facility, quem tem o domínio sobre a técnica de como melhor prestar o serviço teria mais facilidade do que a gente de visualizar efetivamente qual é a necessidade de recuperação desse prédio. Então, por exemplo, muito mais fácil uma empresa de limpeza visualizar qual é o meu problema que eu tenho dentro do prédio para prestar um serviço de limpeza melhor do que para mim, que tem conhecimento administrativo. Tá? Agora, uma das possibilidades é uma possibilidade de subcontratação. Isso vai ser feito dentro do escopo da licitação. Tá? Então, não precisa ser. A empresa que tem o apoio administrativo, por exemplo, precisa vir com uma proposta do apoio administrativo. Ela não precisa fazer a obra. Ela pode subcontratar para uma outra empresa e fazer uma parceria, enfim. Essas regras vão ser definidas na época da licitação. Muito bom. A próxima pergunta vem do Luciano Brunharoto, que foi um dos nossos presidentes, né, da associação. Muito bom o conceito de contratação por serviços e não cabeça, postos de trabalho. Importante para isso definir bem os KPIs, né, os indicadores de performance, e os SLAs, né, que são os acordos de nível de serviço. A pergunta dele é: como vocês pensam em definir os critérios para contratar melhor por escopo? Supondo que a administração pública não está acostumada a fazer isso, né, está prevista a contratação de consultorias para auxiliar nesse processo? Cristiano ou eu? Tanto faz. Acho que é melhor você. Bom, os dois, né? Quem se sentir mais à vontade para responder. A ideia, sem sombra de dúvida, quando a gente fala que a gente vai fazer uma contratação integrada, né, a gente parte da pressuposição que a empresa vai fazer uma consultoria que vai apresentar uma proposta adequada para melhor utilização do espaço físico. Agora, para a definição de como vai ser feita essa contratação, foi o que eu falei agora há pouco, né? A gente vai fazer uma consulta pública para cada contratação que a gente for fazer, a gente vai abrir. A ideia da gente abrir audiência pública e consulta pública para consultar vocês, para ouvir vocês, tá? Mas sem sombra de dúvida, ouvir é o principal caminho na melhor contratação, não tenho dúvida disso.
Completando aí o que a Lara falou, né, nós temos dentro da Secretaria de Gestão a Central de Compras, que é uma unidade mais executiva, vamos dizer, que opera contratações e gestão de contratos, né? Mas nós também temos um departamento que normatiza todas as contratações no governo federal, né? E a gente já tem evoluído há pelo menos 10, 12 anos em cada vez mais reforçar o que a gente chama da etapa de planejamento da contratação, que são os estudos que são feitos previamente à contratação. E é esse justamente o momento que a gente está hoje nessa contratação específica, e aí a gente lança mão de todo tipo de recurso para que a gente possa fazer, né? Então, existem alguns documentos que são elaborados nessa etapa, como os estudos técnicos preliminares, uma análise de risco, e aí a gente recomenda o diálogo com o mercado fornecedor, é por isso que fizemos um diálogo aqui em Brasília em fevereiro, estamos fazendo esse webinar, a gente dialoga individualmente com diversos fornecedores, e a partir daí a gente vai fazendo a modelagem dos KPIs, dos SLAs, dos termos do contrato. E aí depois, como a Lara falou, a gente submete isso numa consulta pública, que é um momento de receber contribuições. Então, tudo isso vai levando a modelagem a se aperfeiçoar antes que a gente chegue no momento da licitação. Posso, só para complementar, assim, nós temos uma equipe que é uma equipe altamente qualificada na execução dessas previsões de contratação, tá? Que é a coordenação que define todas as nossas, que pensa, né, e que modela as estratégias para a contratação. E se, porventura, a administração, a central de compras, não se sentir confortável ou não se sentir apta, não tenha dúvida de que a gente proporia ao secretário a contratação de uma consultoria, está previsto dentro da própria 8666, caso a gente entenda que a gente precisa de um apoio técnico especializado para melhor desenvolver essa proposta de contratação, não tenha e, obviamente, a elaboração dos nossos artefatos que vão embasar a contratação, a gente proporia, secretário, sem sombra de dúvida, a contratação de uma consultoria para nos auxiliar, tá? E só para fechar também, quando eu falo que a gente conseguiria, nessa contratação integrada, uma melhor gestão dos recursos, existem estudos que mostram que a centralização de compras e a centralização de contratações e a concentração de contratos, ela gera em torno de 20 a 28% de economicidade. Isso significa que eu passaria a economizar desses 8 bilhões e meio de 20 a 30%. E esses 20 a 30% seriam alocados para a reestruturação, né, física do que a gente precisa, ou seja, para fazer a retrofitagem. Então, por isso que eu falo que daria para a gente tirar da conta do investimento e colocar na conta do custeio, porque a gente faria uma melhor utilização dos recursos que hoje já são destinados a custeio. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Aqui um comentário do Eduardo de Chaves. A unificação dos contratos proposta na MP 915 vai gerar um ganho de escala para a administração pública. Esse modelo já é aplicado pela iniciativa privada e permite uma melhor gestão dos serviços, tanto pelo contratante quanto pela contratada. Eu acho que isso reforça, né, a apresentação aqui da Lara e do Cristiano. Aqui temos um comentário da Nájila Ramos. Acredito que a Nájila é colega, né, do Ministério. Eu acho, aí, Nájila, eu vou fazer a pergunta porque aí eu abro a pergunta para os convidados, né? Bom dia, meu nome é Nájila, arquiteto, faço parte da equipe de engenharia e da diretoria de administração e logística do ME. Nossa maior dúvida é sobre quais serviços de engenharia ou obras poderão fazer parte do objeto da contratação da gestão de ocupação. A exemplo, em nossos edifícios é necessário refazer a impermeabilização de todas as coberturas, reforma completa das fachadas, adequação dos sistemas elétricos e proteção contra incêndio e pânico. São serviços de grande vulto. Poderíamos, então, pensar na inclusão desses serviços considerando a retrofitagem? Aos que estão aqui, né, nos ouvindo, se quiserem responder, a Nájila Ramos,
podem responder diretamente para ela, mandar pelo bate-papo, se manda privadamente para ela, ou enfim, quiser mandar aberto, depois a gente compartilha com eles também, com todos aqui, com a Lara, com o Cristiano e com a própria Nájila, ok? Mais uma pergunta aqui do Eduardo Chaves. Eduardo, tem bastante contribuição, obrigado, continue assim. O processo de licitação do serviço de facilities tem que ser capaz de não permitir a participação de empresas que não possuam o expertise na atividade, para não prejudicar lá na frente a execução do serviço, sempre respeitando a legalidade do processo. Algum comentário, Lara ou Cristiano, sobre essa questão de qualificação também dos competidores? Vou aproveitar para falar das duas, então, da Nájila e do Eduardo, tá? A proposta da gente, quando a gente pensou na unificação de contratos, até por isso que eu coloquei que hoje a gente tem 18 contratos por bloco, é analisar bloco a bloco, analisar prédio a prédio, para cada prédio, fazer uma proposta de contratação diferenciada, justamente porque nem todos os prédios possuem a mesma realidade. Começando, obviamente, por aqueles que precisam de um esforço menor, né, na recuperação dele, tá? Então, só para deixar claro que a ideia da gente não é fazer um projeto para a esplanada inteira, isso nem seria viável, nem economicamente para nenhuma empresa, nem para nós, né? Então, a ideia é fazer gradativamente nos prédios e levando em consideração a realidade de cada um e, consequentemente, um projeto para cada um, tá? Na parte de retrofitagem. Em relação à unificação dos contratos, né, no modelo de licitação, eu não tenho a menor dúvida. E, para isso, a própria legislação ela permite para a gente a colocação de exigência de atestados de capacidade técnica que permitam que a gente faça a escolha da empresa e ou melhor, que a gente não aceite empresas, né, que não preencham os requisitos para a execução do serviço. Tá? Então, isso é uma preocupação que a gente vai ter. E, de novo, sempre que a gente fechar o termo de referência ou edital, ele será colocado na praça para que a gente receba contribuições sobre ele. Tá? Então, se porventura, né, a gente sabe que, eu sempre falo, eu nunca gosto de assinar um documento sem que uma outra pessoa tenha lido. Né? Justamente para quê? Para que permita que uma outra pessoa veja, de repente, alguma coisa que você não viu, quando estava, às vezes, uma vírgula, mas ainda assim, uma outra visão sobre aquilo que você está produzindo é importante, é salutar. Tá? Então, a gente tem essa prática, a gente vai colocar à disposição de vocês o termo de referência, o edital, quando ele é lançado, a gente abre o prazo, né, para impugnações, esclarecimentos e questionamentos sobre ele, caso haja necessidade de alguma alteração, não tenha a menor dúvida, pode ser feito, a gente vai analisar, vai se debruçar sobre a contribuição e acatar ou não, justificadamente, mas acatar ou não. Mais uma contribuição aqui do Gessé Camargo, também é um dos nossos membros fundadores da Abrafac, né? O espaço físico em metro quadrado é o principal driver de custo em Facility Management. Existe a possibilidade de liberar áreas que são improdutivas? A premissa, adensar os processos físicos que demandam de metro quadrado e expandir os processos digitais que demandam conectividade web. Demandam MB, Gessé, desculpa, se puder especificar que demanda o MB? Mas, enfim, aí a pergunta também do Gessé, se a MP contemplaria contratar integradores com remuneração por sucesso, né, success fee, sharing savings, compartilhando os savings, né? Cristiano, quer responder essa? Vamos lá. A questão do melhor aproveitamento do espaço, sem dúvida, isso está no nosso escopo. Né? Nós esperamos, com esse tipo de contrato, ter até a expertise da contratada de nos ajudar nesse processo. Eu acho que o que nós estamos vivendo agora, em que nós todos, né, como sociedade, seja órgãos públicos como empresas privadas, estamos sendo obrigados a migrar aceleradamente para o trabalho remoto,
ele vai trazer resultados quando tudo isso passar, no sentido de uma cultura que está sendo desenvolvida e que certamente isso vai refletir no como a gente vai trabalhar daí para frente, né? Existe um paradigma hoje na administração pública de que cada pessoa tenha a sua mesa com o seu computador, com a sua cadeira, que já quebrar isso daí, eu acho que agora a gente vai ficar muito mais próximo de quebrar e ter estações de trabalho compartilhadas. Então, tudo isso dá uma nova dinâmica aí na gestão da ocupação do espaço que vai, sem dúvida, permitir que a gente reduza muitos custos, né? Com relação à questão da contratação atrelada à performance, né? Esse é um mecanismo que já existe hoje na legislação do regime diferencial de contratação. Quando a gente fala em contratações integradas, pode-se prever esse tipo de mecanismo, né? É claro que é necessário uma curva de aprendizado aí tanto para quem está contratando quanto para quem contratado, né? Na pergunta anterior, a Lara estava comentando sobre as exigências de qualificação técnica, né? Todos esses aspectos que a gente coloca no edital de contratação, eles têm que ser muito cuidadosamente calibrados, né? Eu costumo dizer que é como o sarrafo de uma competição de salto em altura, né? Se você coloca ele baixo demais, você está correndo o risco de trazer gente que não tem a qualificação necessária para participar daquela disputa. Você coloca ele alto demais, você está restringindo a competição, eventualmente não vai ter nenhum interessado em fazer. Então, são coisas que a gente tem que ir calibrando o sarrafo de acordo com a experiência, amadurecendo, sentindo como é que o mercado responde. Mas eu não tenho dúvida que a médio prazo, talvez não nos primeiros contratos, mas à medida que a gente for amadurecendo, eu acho que essa ideia de contratos cada vez mais atrelados à performance é uma direção que a gente quer caminhar. E só para complementar, assim, é claro que a central ela tem o foco das inovações, né? E assim, a gente está trabalhando nessa inovação da remuneração por sucesso, o sharing savings, né? A gente deu uma avançada agora na modelagem da contratação de limpeza, mas a gente ainda tem algumas amarras, tá? Mas a gente está trabalhando nisso. Hoje, a AMP ela não contempla contratar dessa forma, mas a gente consegue, por exemplo, se eu saio do escopo, eu saio de mão de obra e vou para escopo, e você consegue precificar pelo serviço prestado e não por pessoas, a gente consegue dar uma avançada, ou seja, aquilo que você melhor gerenciar, o recurso implementado, né, disponibilizado dentro da contratação, você aumentaria, obviamente, a sua margem de ganho. Mas a gente ainda está trabalhando nessa modelagem, ainda não é algo 100% desenvolvido ou que a própria MP abarque 100%. Está na construção disso. Ah, bom, isso está muito bom aqui. Realmente importante, né? Essa conversa é algo inédito dentro pelo menos nos 5 anos já que eu estou à frente do webinar, é a primeira vez que a gente tem né, uma sessão como essa. Agradeço Cristiano e Lara, assim, pela disponibilidade de participar aqui. Franco, Luciano, que mais aqui? Tem outras pessoas que mandaram aqui perguntas. Marcelo Nakamura, a Leila também comenta aqui, creio que a Leila também é parte me parece ser parte também da equipe. Franco Moraes, enfim, pessoal, a gente tem essas perguntas aqui, eu pedi a gentileza, eu vou enviar essas perguntas, esses comentários todos para o Cristiano e para a Lara. Lara e Cristiano, sintam-se à vontade em responder ou não, às vezes a gente não tem todas as respostas, né, ou enfim, a gente tem essa limitação, às vezes são perguntas que fogem um pouquinho do nosso escopo, mas se vocês puderem, né, nos responder, a gente compartilha depois. A gente vai deixar os e-mails dessas pessoas que estão fazendo as perguntas disponíveis também, então para que tenha essa resposta direta, se for o caso, ou pode mandar pelo meu e-mail.
Mas, enfim, eu gostaria de agradecer a todos que estão mandando perguntas. Continuem mandando, só vou fazer aqui os últimos slides, né, de fechamento. Agradecendo aqui, deixa eu só compartilhar rapidamente novamente, mas só um minutinho já finalizamos. Bom, acompanhem, por favor, né, os eventos no site da Abrafac. A gente tem, por questões, né, óbvias, a gente tem os eventos presenciais, eles estão sendo remodelados ou para online, então estão sendo postergados, né, diante da nossa situação atual. Ao fechar o sistema, vai aparecer uma telinha de perguntas e respostas. Gostaríamos muito, né? A gente sempre acompanha, a gente dá o feedback para os apresentadores, né? Então, por favor, respondam, né, a pesquisa que vai aparecer. Não vou aqui alongar, mas agradecer a todos, né, dos patrocinadores, deixar aqui registrado o nosso obrigado aqui também por fazer a Abrafac funcionar, né? A gente sem fins lucrativos, mas dependemos aí dos nossos apoiadores. E aqui um especial agradecimento, então, a Lara e ao Cristiano por estar compartilhando, né, por trazer aqui à tona aqui essa iniciativa do governo federal e novamente, né, eu sou um bebê aqui na área de facilities, só tenho 13 anos na área de facilities, mas fico muito feliz de poder, nesse momento, estar presenciando esse movimento, essa parceria, né, essa iniciativa pública buscando parceria privada para os serviços de facilities, que é o nosso mercado aí que tanto valorizamos, né, e defendemos, né. A associação, né, e os seus membros, desde os seus fundadores até hoje, né, os seus associados, acreditam, né, nesse mercado de facilities management, e para a gente é um prazer. Obrigado, e se quiserem dar as últimas palavras aí para encerramento. Queria só agradecer, Cristiano Abrafac, mais uma vez pela oportunidade, dizer, como eu falei, que eventos como esse são muito ricos para que a gente dialogue e vá amadurecendo e construindo juntos. Então, obrigado mais uma vez a todos que participaram e seguimos à disposição para continuar esse diálogo. Obrigado. Eu agradeço também a participação de todo mundo, agradeço o Ricardo, o Cristiano, o Thiago também, agradeço aos colaboradores, aqueles que fizeram os questionamentos, as perguntas. A gente conta com a participação de vocês, a gente conta com o apoio e empenho de vocês, não só para aprovar a medida provisória no Congresso, como também para apoiar a gente e estar do nosso lado para melhor desenvolver esse projeto e implantar o sistema de facilities dentro da administração pública. Obrigada. Crepaldi? Ótimo, muito obrigado, Cristiano e Lara. Gente, o pessoal que está ouvindo, eu quero salientar que o Prêmio Abrafac ainda está com as inscrições abertas. Vamos colocar os seus cases. Tem ótimos cases que já se inscreveram, vocês sabem que eu sou o coordenador, e eu espero que esse ano seja um ano de muito sucesso, muitos cases importantes que, quem sabe, vamos ter cases aí logo dentro da iniciativa dos serviços públicos, nos órgãos públicos. Eu acredito isso no futuro, em breve a gente vai ter grandes ideias vindo do setor público. Obrigado a todos. Bom ponto lá, Crepaldi, porque a gente teve no ano passado a solicitação, né, de alguns membros do governo de acesso, né, a esses materiais, né, que nós temos dentro do mundo de facilities, ou dentro do nosso site da Abrafac, enfim. Alguns prêmios, né, alguns trabalhos do prêmio, quanto também algumas sessões dessas gravadas, né? Então, é importante que esse movimento não começou agora, né? Começou desde o ano passado, buscando colegas aí da iniciativa pública, buscando esse benchmark, né? Com prêmios, né? Com trabalhos que foram submetidos e com esses compartilhamentos que estamos fazendo via webinars também. Então, assim, então, né, novamente agradecer, fico muito grato aqui pela participação de todos e até a próxima. Acompanhe a gente nas redes sociais, no nosso site, e até breve. Muito obrigado. Bom dia a todos.